Olá, seja muito bem-vindo ao podcast do Violino Didático. Eu sou o Jean de Oliveira e no nosso episódio de hoje eu tenho o prazer inenarrável de receber ele, um dos grandes professores e com certeza o professor da voz mais bonita, Luciano Ponte. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Ao Violino Didático. Prazer estar aqui, uma honra participar desse podcast. Admiro o trabalho do professor Jean Oliveira, não só como professor, como empreendedor. Então, já acompanhei os primeiros, né, que você gravou aqui. Ixi, meu Deus. Então, tá bom. Se eu vou participar, eu preciso acompanhar pelo menos uns 3, né, para saber um pouco como funciona. Então, é um prazer estar aqui. Eu estou feliz que coincidiu a minha estada aqui em São Paulo com essa oportunidade de estar com vocês. Muito obrigado pelo convite. A honra é toda nossa. Eu vou pedir para nossa equipe baixar um pouco o meu retorno, por favor. Som. Aí tá ótimo, maravilhoso. E como foi a viagem de onde o senhor estava até Cotia? Bom, eu estava em Diadema, próximo de São Bernardo. Nossa, né? Então foi uma viagem maior do que o voo de Goiânia para São Paulo. Com certeza. Né? Nós pegamos algum trânsito no Rodoanel, então foi aí 1h20 até aqui. Mas foi agradável. Ok, maravilhoso. Agradável. Maravilhoso. E eu queria começar, na verdade, eu tenho um amigo em comum, um colega em comum que nós temos, que contou uma história muito legal. Antes da gente entrar em histórias, para quem não conhece o senhor, quais são as ocupações do senhor com o violino, coisas interessantes que o senhor tem feito nesse momento? Olha, eu sou professor da Universidade Federal de Goiás, da Escola de Música e Artes Cênicas. Eu fiz um concurso para professor de viola. Que legal. Né? Eu sempre fui violinista, a minha formação de graduação foi com violino. Né? Então eu concorri para professor de viola na ocasião por uma questão de necessidade. Uhum. Né? E eu acabei ganhando a vaga. Tá? Eu entrei na universidade como professor de viola, estudei o instrumento, aprendi o instrumento. Então eu ministro viola, ministro também violino na universidade. Mas não tem diferença? Tipo, a viola tem 12 cordas, toca assim, e o violino não são instrumentos completamente diferentes? Sim, são completamente diferentes, né? Porém, o senhor está pensando de uma viola e eu acho que eu estou falando de outra. Então, a que eu estou falando também tem muitas diferenças do violino, né? Uhum. Mas também tem algumas semelhanças também. Então, a minha ocupação principal é professor da Universidade Federal de Goiás. Eu trabalhei com orquestra a vida inteira, né? A vida inteira. Fui espala de algumas orquestras, né? Entre elas a Orquestra Filarmônica de Goiás, que é uma das orquestras principais que a gente tem no Brasil hoje. Uhum. Então eu me dedico praticamente à didática, música de câmara. E olha, eu vou dizer que eu conheço alguns dos alunos do senhor. Não sei se eu conheço algum aluno que faz aula com o senhor nesse momento, mas algumas pessoas que já estudaram com o senhor e que falam que o senhor é um professor decisivo. Assim, no sentido de a galera chega sem saber ou estudar e o senhor ensina a galera a estudar violino, viola de verdade. Olha, professor Jean Oliveira, eu penso o seguinte. Esses são os feedbacks que não sou eu que estou falando, são os alunos do senhor. Bom, fico feliz de ouvir. Eu acho que o estudo mais eficiente é o estudo que você faz na mente. O estudo mental ele vem antes do estudo físico corporal. Uhum. E a maioria dos alunos, quase 100% que chegam, eles chegam com muita gana, muita vontade de estudar, mas é só físico. Eles não pensam sobre o fazer no estudo. Então, uma das minhas missões é justamente ajudar o aluno a pensar, a mudar a mentalidade dele. Não adianta o aluno passar 4 horas estudando numa sala se ele não tem uma mentalidade ativa, preparada para o aprendizado. Não adianta. Sabe? Ele vai queimar pneu, digamos assim. Então, a minha ideia é sempre otimizar esse tempo com os alunos. Fazer 4 horas, se ele estuda 4 horas, fazer essas 4 horas virarem 8. E aqui, é só para fazer um adendo para a galera que é a audiência, estamos falando de alunos em estágio de formação avançada na universidade. Não estamos falando de quem está começando agora. Se está começando agora, você não vai estudar 4 horas por dia. Exatamente. Eu trabalho, às vezes, com alunos iniciantes na extensão. Né? Às vezes pego um aluno lá, jovem,
9, 10 anos de idade, e está começando, e ele quer fazer música, ele já se decidiu, então eu trabalho com ele. Mas aí é uma outra abordagem, o tempo de estudo é mais reduzido, o próprio trabalho técnico é diferente de um aluno que está lá estudando alta performance na universidade. Tocar uma orquestra para estudar fora. Né? Esse aluno iniciante, ele vai chegar lá nessas 4 horas de estudo, só que é um processo, é um passo a passo isso. Não é de uma vez. Exato. É igual, você não vai se inscrever para São Silvestre hoje e correr amanhã. Não vai. Não vai. Se você tentar fazer isso, você não vai conseguir. Muito bom. E quando o senhor fala de estudo mental, tem gente que ficou assim, mas o que é esse estudo mental? O que é essa organização? O que é pensar o fazer e não só fazer? Que norte que o senhor pode dar para a pessoa que está... Como assim? Do que ele está falando? Olha, estudo mental, tudo que a gente faz, fala, pensa, parte da mente. Não parte daqui, ó. Parte daqui primeiro. Você constrói a ideia primeiro aqui, você constrói o movimento aqui primeiro, você constrói o que você vai falar aqui primeiro e você simplesmente reproduz. Eu vou dar um exemplo. No violino, nós usamos vários movimentos. Só que esses movimentos não são produzidos aqui, ó. Isso aqui são blocos que recebem comandos e executam esses comandos. Esses comandos vêm da mente. Só que nós, no violino, às vezes não pensamos sobre isso, diferentemente do jogador de futebol. O jogador de futebol ele tem uma preparação mental muito forte. Então, termina o treino, o jogador de basquete ele fica lá treinando arremesso. Certo? Ele fica lá treinando 60 arremessos. O que ele está fazendo? Ele não está... Ele está treinando o movimento físico. É isso que ele está fazendo. Ele está treinando a mente dele ali. Sabe? Ele está treinando o comando que os membros recebem para jogar a bola na cesta. Quando um jogador vai bater um pênalti, a maioria deles olham para a bola. Por que ele não olha para o gol se tem uma direção que a bola vai? Ele não olha para o gol por quê? Porque o movimento está tão aperfeiçoado que o movimento vai fazer sozinho a batida e a direção que a bola vai. Ou seja, isso vai se tornar automático. Só que isso, por trás disso, tem um treino mental muito forte. Do cara batendo na bola e treinando. Ele já sabe o lado da bola. Eu preciso abrir mais o pé. Eu preciso fechar mais o pé. Passou por cima do gol. Por quê? Porque eu bati por baixo da bola. Isso é treino mental. Isso é construção mental. Só que no violino nós não fazemos muito isso. A gente vai para a sala de estudo e tome nota, tome escala. Então, o treino mental é o quê? É treinar esse aluno a pensar sobre o que ele está fazendo. Bravo. E é até legal, e não foi combinado, tá, gente? A gente fez uma aula ontem para os nossos alunos sobre... Sim. Não foi exatamente sobre estudo mental. Foi sobre como aprender violino mais rápido e melhor. Que aí, pode soar estranho, né? Como assim mais rápido e melhor? Bom, alguém que está aprendendo violino sem nenhuma orientação, comprou o violino da loja e está tentando aprender, ele aprende numa velocidade X. Se ele tem acesso a um bom vídeo do YouTube de qualquer pessoa, já não é a mesma velocidade. É mais rápido e melhor. Se agora ele tem acesso a um material com passo a passo escrito descritivo, melhor ainda, melhor e mais rápido. Se ele tem acesso a um professor dando feedback, melhor e mais rápido ainda. E assim sucessivamente. Pode ser cada vez melhor e mais rápido. Dúvidas. E aí a gente chegou num passo a passo que é um pouco disso que o senhor falou. Então a primeira coisa é referência. Sem referência você não sabe o que é para acontecer. E aí não é só referência de o quê? Porque normalmente, vou escutar uma gravação. Quero tocar o concerto do Sibelius, vou ouvir o Ferraz tocando. E vou só escutar a gravação lá no Spotify. Isso é uma referência de o que se faz. Ainda não é uma referência muito de como se faz. Sim. Eu tô vendo o que é pra fazer, o que é pra soar, mas não sei exatamente como que eu vou fazer isso ainda. E aí o como, geralmente, quem entrega ou é a literatura, você pode ler alguém falando sobre como você pode executar isso. Algumas informações estão na própria partitura, mas o melhor jeito é o professor te falando. Esse trecho você vai fazer assim, você vai começar com arco assim, você vai fazer mais forte aqui, você vai começar com vibrato mais curto e vai alargando e acelerando esse vibrato, blá, 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 blá. Então, o como, precisa dar referência do como também, Sim. Como você vai fazer. E aí você vai para casa, pratica, registra, a gente fala muito de registrar.
e aí faz esse processo mental. Assistir o registro e ver. Tá, eu tô fazendo esse como que foi me dito como fazer? Pô, minha mão tá fazendo assim, meu vibrato tá sei lá como tá isso? Né? E aí você ter o raciocínio crítico de, tá, está dessa forma, precisa estar dessa forma, o que que eu faço? Sim. Como que eu construo essa ponte de como está para onde vai ficar? E a maioria das pessoas, a nossa luta aqui com os nossos alunos também mas as pessoas pegam o violino e só fica repetindo 1 milhão de vezes até uma hora vai... Tem aquele velho ditado, né? Que a repetição é a mãe de todas as habilidades. Sim. Para mim, a repetição, que é a mãe mesmo de todas as habilidades, é a repetição concentrada e consciente. Bravo. A repetição que não é concentrada e consciente não é mãe de habilidade nenhuma. Ela pode ser mãe da desabilidade, inclusive. Sem dúvidas. Sem dúvidas. Então, esse é um desafio, sabe, professor Jean? De você fazer o aluno pensar. Porque o aluno, ele passa comigo, por exemplo, 50 minutos, 1 hora por semana. O resto da semana é ele lá no quarto dele. Então, a maior produção de conhecimento, ela é solitária, digamos assim. Porque é esse aluno lá na casa dele, né? Embora tenha esse feedback, né, que o senhor falou, o professor ele dá esse ponto de partida, mas a maior produção de conhecimento está lá na casa do aluno. Eu sempre falo para meus alunos assim, olha, vocês não produzem conhecimento aqui na sala, vocês entendem como é que tem que fazer. Vocês entendem o caminho aqui. Porque vocês vão transformar esse entendimento em conhecimento na casa de vocês. É trabalhando, é repetindo, é estudando, é sendo consciente, sendo concentrado. Então, eu considero um desafio. Quando o aluno entende, quando ele desenvolve o feeling de saber o que é que não está funcionando. Eu descobri o que é que não está funcionando. No dedilhado tem uma mudança de posição que está muito mole. Excelente. E quando ele consegue desenvolver a habilidade de achar sozinho soluções para isso, são 2 coisas. A identificação do problema e encontrar a solução. Eu acho que a minha grande missão é essa, ajudar o aluno nisso. Perceber as coisas. Que é basicamente ensinar o aluno a se virar sozinho. Eu não estou dizendo que anula o papel do professor. De forma nenhuma. O professor está lá. O professor é fundamental no sentido de fazer o aluno entender como que funciona o instrumento, sabe? Mas no dia a dia o aluno precisa trabalhar para entender essas coisas. Ele dá um salto. Um aluno intermediário avançado que quando desenvolve isso, para mim, professor Jean, perceber e achar as soluções, esse aluno ele não vai precisar de uma tutoria tão rígida do professor, não. Assim, toda semana, ele não precisa. Porque o professor vai virar uma espécie de coaching para ajudar ele, coaching no sentido americano, né? De ajudar ele a preparar coisas. Exatamente. E o nível de preparo para a aula tende a aumentar. Tem um monte de coisinhas que o professor ficaria falando na aula, o professor já não vai falar mais. Por quê? Porque ele já fez um trabalho prévio de limpeza daquilo e ele já trouxe aquilo, mas num outro nível. Não está no nível tão principiante de leitura. Isso, para quem pensa em estudar fora ou estudar fora, lá é muito comum eles tratarem o professor como coach mesmo. Exato. Então, pensa assim, jogador de bola, que o senhor deu o exemplo de jogador de bola, né? O treinador ali, ele tá falando o que eles têm que fazer, mas ele não tá dando aula de como jogar bola, porque as pessoas sabem jogar bola. Mas ele tá falando, a melhor estratégia é essa. Quando você chega num nível que você consegue sozinho identificar os problemas, o seu professor vai virar o cara que vai te encaminhando. Um pouquinho, dá um toquinho pra cá, é aqui, vai aqui nessa direção e você vai. Você vai sozinho. E agora uma pergunta que eu gostaria de fazer é, enquanto o senhor era estudante iniciante lá no início, o senhor era provocado a pensar dessa forma como o senhor está pedindo para os alunos? O senhor, de onde veio isso? Minha graduação foi com um professor, eu fui aluno do professor Alessandro Borgomaneiro. Na minha graduação, o professor Alessandro Borgomaneiro, ele viajava muito, ele fazia muitos concertos no ano, viajava para o exterior, ficava muito tempo fora. Então, nesse período, às vezes ficava 2, 3 semanas e eu ficava ali, sozinho. E não tinha professor assistente? Sabe? Não tinha. Ok.
Quando ele voltava, ele pegava firme, dava as aulas. A gente ficava um período ali sozinho, né? Então eu tinha algumas dúvidas. Então eu comecei a pensar sobre essas dúvidas. Eu preciso resolver isso aqui. Eu não tenho o Alessandro aqui. Como é que eu vou fazer? Então eu ficava pensando, né? Bom, será que se eu levantar, abaixar, virar, exagerar na rotação, será que eu tenho um resultado diferente? Então eu ficava testando as coisas. Da medida que eu testava, eu percebi que umas coisas funcionavam mais que outras. Foi aí que começou. Aí eu comecei a ler a respeito disso. Comecei a ler. Então tudo isso começou na graduação, quando o senhor já estava tocando bem. Na graduação. Até então eu quebrei muita pedra, porque eu era um estudante assim, prática, músculo, só isso. 8 horas por dia, Cheguei a estudar 12 horas. 12 horas eu cheguei a estudar. Em véspera de concurso, assim. Sabe? Só que se fosse condensar aquelas 12, daria umas 3 produtivas. Isso vem de encontro com o que a gente fala também, que a qualidade do seu estudo conta muito mais do que a quantidade. Sem falar as tendinites. Exato. Que eu tive. O senhor teve tendinite? Tive tendinite séria. Cheguei a ficar um mês sem tocar por estudo. 9, 12 horas de estudo, loucura. Sabe? Então foi nesse processo. Nossa, é tão gostoso ouvir grandes professores como o senhor falando que isso é uma loucura. É gostoso ouvir. Pra mim é gostoso, porque as pessoas tentam normalizar isso, né? É normal estudar 8 horas por dia durante longos períodos. Não. Cara, um dia pra resolver alguma coisa, ou uma série de 2, 3 dias, porque você vai ter um negócio, é uma coisa. E mesmo assim, não se engane, porque não são 8 horas de estudo. São 8 horas com o violino na mão. Estudo é outra coisa. Não, outra coisa. 8 horas tocando. Exatamente. Então, mas é gostoso ouvir assim, tipo, poxa, é isso, gente. E aprendam a estudar com qualidade e estudam no tempo que você tem. Sim. Seja 2, 3, 4 horas pra mim já seria o máximo do máximo do máximo. Sem dúvidas. Ó, lá na UFG, eu uso uma planilha com meus alunos de organização de estudo. Então essa planilha tem todos os basics. Tudo. Tem desde de exercício de punho, legado, détaché, vibrato, psicate mão esquerda, terças, sextas. É baseado naquela planilha do Curtis Tasman-House, do Violin Masterclass? Uma parte é. Que legal. Então tem uma planilha assim. E os alunos, eles colocam a minutagem. Para que essa planilha? Essa planilha é justamente para ajudar o aluno não perder nenhum basic de vista. Não ficar 2 semanas sem estudar terças, por exemplo. Então, se ele consegue durante 6 dias. Cobrir. Eu recomendo 1 de folga para meus alunos, geralmente. 6 dias. Ele cobre tudo. E essa mesma planilha tem ela para 4 horas de estudo, para 3, para 2,5 e para 2 horas de estudo. Porque às vezes o aluno numa semana lá, ele está fazendo cachê, está fazendo alguma coisa, ele não pode estudar 4 horas. Só que com 2 horas, ele consegue passar aqueles basics todos. Não vai conseguir ficar mais do que 3 minutos em cada um, mas consegue. Que maravilhoso. Entendeu? Maravilhoso. E o senhor... É tipo um Google Sheets que o senhor compartilha com os alunos para eles copiarem? Eu tenho um PDF que eu encaminho para eles. Depois eu envio para você. Vai ser um prazer, caramba. Cópia. E aí tem todos os basics. Parece ter muita coisa. E é para eles cobrirem... Uma curiosidade, porque do jeito como tem no site do Violin Masterclass, eu tô falando que eu usei isso durante a minha formação, e eu também tentava cobrir tudo. Claro, quando eu conseguia fazer, sei lá, durante 30 dias, assim, era nítido a diferença de sutil não, no sentido de coordenação fina para fazer as coisas num nível mais alto, né? Mas, às vezes, eu precisava de muito tempo porque eu tentava fazer tudo todos os dias. Sim. No que o senhor faz, é tudo todos os dias ou é mais distribuído? Distribuído, total. Por exemplo, hoje ele faz, a cada ala corda, ele faz détaché, ele faz martelé e legato. Amanhã ele faz collé, spiccato, soutien. Ok. E aí eu vou alternando. Hoje ele fez sextas e terças.
Amanhã ele faz oitavas e sextas. E sextas. Aí depois ele faz décimas e terças. Depois oitavas dedilhadas e terças, por exemplo. Então ele vai alternando e não é uma quantidade gigante, não, para cada um desses bens. Não tem que fazer os 12 exercícios do Flash todos os dias. 12 não, acho que são 15, na verdade. Não precisa. E eu também recomendo outros métodos de escalas também. Porque, na minha opinião, não quero ser polêmico. Seja polêmico. Isso é mais legal quando é polêmico. O Flash, para mim, não é um método de escalas. É um sistema de escalas. Para mim, o Flash é um sistema de escalas para virtuosos. Eu avisei antes, eu não quero ser polêmico. Para mim, o Flash é um sistema de escalas. E para deixar claro, aí a pessoa que estuda o Flash tá falando, nossa, eu sou um virtuoso. Não foi isso que o professor Luciano falou. Para mim, é um sistema de escalas para virtuosos. A aula do Galábia durava 50 minutos. Né? E os alunos passavam o sistema daquele do Galábia, assim, mais repertório, tocavam um monte de coisa, certo? Mas quem eram esses alunos do Galábia? Né? Pega um aluno... Para quem tá perdido, só, o Galábia e o Flash foram dois grandes professores e são os dois sistemas de estudo de escalas mais usados a partir de um determinado nível. São maravilhosos. Eu uso os dois, sabe? Só que eu uso de uma forma diferente. Por exemplo, eu nunca chego na aula para um aluno de terceiro semestre e peço ele para tocar o sistema inteiro na aula. Numa aula de 50 minutos ele não vai tocar. A tendência é que a maioria não consegue tocar o sistema inteiro, sabe? Então, tanto que ele é um sistema para virtuosos para mim, né? Talvez alguém pode me cancelar, viu? Pela minha fala. Eu acho que eu concordo com o senhor. Porque, de fato, eu quando fiz... Eu sou o tataraneto do Flash, pedagogicamente falando. Então, e do Septic. Então, meu professor foi aluno de um aluno do Flash e do Septic. E eu fiz praticamente todos os Septic. Eu fiz mais Septic do que normalmente eu conheço as pessoas que fazem. O que não significa nada isso, tá? Na verdade. E fazia todos os sistemas, ou praticamente todos os sistemas do Flash em todas as aulas. Só que aí a minha aula como professor não durava 1 hora, porque aí não tem como a aula durar 1 hora. Durava tipo 2, 3 horas para poder cobrir o que ele queria cobrir. Mas era assim, fisicamente exaustivo. E eu gosto muito do Flash, mas é mais uma memória, acho, afetiva, porque do tanto tempo que eu tive que fazer isso, do que porque de fato eu acho que seja o melhor, porque eu não acho que é o melhor também. Então, tanto que é para virtuosos, que você pega uma escala de terças no Flash, ela eu vou usar um termo que não é pejorativo, sabe? É só para o entendimento do nosso espectador. Você pega uma escala de terça do Flash, ela não é objetiva. Ela não pega assim, ó, e vai subindo, chega no agudo, volta, termina. Ela fica indo e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. As terças quebradas. Exatamente. Sabe? Isso aí justamente é pensando no quê? No aluno que vai fazer aquilo em 4, 5 minutos. 4, 5 minutos ele vai e volta. Um aluno que está desenvolvendo habilidades do estudo de corda dupla... não é um método para você aprender corda dupla. De jeito nenhum. Você não vai pegar as partes de duplas do Flash se você já não sabe muito bem fazer cordas duplas. Exatamente. Ou algum bem fazer cordas duplas. Exatamente. Então eu uso alguns métodos que são mais objetivos. Por exemplo, Schrödinger tem um. De duplas. As escalas são dispostas assim, ó. Com esse desenho. Próxima. Sabe? O senhor já viu o Yoast? Já. O Yoast também é mais ou menos assim. Também. Exatamente. Yoast é muito bom. Esse Schrödinger que eu falei. Tem outros. Tem outros de escalas também que são interessantes. Porém, os alunos estudam Flash, estudam Galábia. Só que eu trabalho de uma outra forma com eles. Fazer, tipo, 2 notas por arco primeiro. 3 notas. Porque quem não sabe, o Flash, a primeira linha são 2 arcos. Isso. Então... É isso. Isso aí. Exatamente.
Que legal. E como que apareceu o violino na vida do senhor? Como que brotou o violino? Olha, eu sou um membro da congregação cristã no Brasil. Né? Então, a gente tem que ter um quadro aqui também de pontuação para os membros da congregação. Muita gente boa veio da congregação. É incrível, é incrível. Perdão. Tô sem problemas. Então, eu sou membro da congregação. Então, cresci com meu pai tocando clarineta dentro de casa, ouvindo choro, ouvindo um monte de coisas. E eu estudei violino. Ouvindo choro porque era difícil para ele estudar e ele ficava chorando? Não. mas também, né? O professor aqui não dá a deixa, né? Não, ouvindo o gênero. Ok. Ouvindo choro, pai em casa, não consigo fazer essa passagem. Não, no sentido do gênero, né? Então ele estudava muito e eu comecei a estudar violino com o propósito da igreja, em princípio, e a minha mãe sempre falava, quando você crescer mais, eu vou colocar você no conservatório, para você tocar melhor os hinos. Pronto. Um dia, foi um violinista profissional na igreja que eu congregava na época. E esse violinista profissional, quando eu bati o olho, eu vi. Esse cara é diferente. Postura, assim, desenvoltura. Né? Não que os outros não eram bons, mas esse era o senhor sentiu uma diferença. E eu fiquei na janela da igreja, perto dele, vendo ele tocar, né? E aí, naquele dia, minha mãe falou assim, olha, tem o irmão fulano que está aqui hoje. A gente podia ver se ele não te dá umas aulas para você tocar melhor os hinos e tal. E eu comecei a ter aula com ele. E aí, logo de cara, ele me convidou para um concerto da Orquestra Sinfônica de Goiânia. E eu fui. Sentei no primeiro banco, na primeira fileira, eu tinha 14 anos de idade. Quando a orquestra deu as primeiras notas da abertura, quando ela tocou as primeiras notas, eu falei comigo, é isso que eu quero para minha vida. Instantâneo. Naquele ano eu assisti todos os concertos da Orquestra Sinfônica. O senhor... Aí o senhor já tocava violino na igreja? Tocava. Com quantos anos o senhor iniciou? 7. Com 7, ok. Aí com 8 eu comecei. Com 14 eu iniciei com esse professor. E aí eu fui trabalhando com ele até entrar na graduação. Ele foi o seu professor por um longo período. Que legal. Esse trabalho base... Ele fez todo. Foi ele que fez. É um grande professor. Professor Salvo Lopes. Um dos melhores para iniciação tem em Goiânia. Então, ele que me arrumou assim, colocou no trilho, né? Porque eu estudei na igreja, fiz a oficialização e eu estudei mais. E aí, era um adolescente, então eu fui desenvolvendo um monte de vícios, né? E ele colocou nos trilhos e falou assim, vai, meu filho, agora vai pra frente. Que legal. Que legal. E aí, eu acho que mais ou menos nessa parte da nossa timeline, é que vem a história que um colega nosso contou, que é de um festival que o senhor foi em Juiz de Fora. Sim. E segundo a percepção ou do que eu entendi da percepção dessa pessoa, sim, o senhor chegou tocando muito bem, de um jeito não muito ortodoxo, e aí o professor Paulo Bozizio viu e, obviamente, se interessou por demonstrar um talento diferente e deu o caminho das pedras do que o senhor fazer quando chegasse em Goiânia, algo do tipo. E aí eu quero saber agora o lado do senhor dessa história. Olha, Festival de Juiz de Fora, isso mesmo, eu toquei o concerto 5 do Mozart. E o professor Paulo Bozizio era, assim, eu estava tocando de uma forma mesmo não ortodoxa. E ele passou algumas coordenadas na aula. Eu já estava naquele processo de acelerar o desenvolvimento da habilidade de entender as coisas. Sabe, eu acho que a informação de aula ela é importantíssima desde que eu sei o que fazer com ela. Né? Então, o nível de percepção na aula, nessa época, já tinha aguçado bastante. Então, hoje a gente vê, por exemplo, certos alunos, você está falando uma coisa para a mão esquerda, ele está olhando na direita. Você está falando na direita, ele está olhando no seu rosto. Aí você faz agora, aí ele não acerta o dedilhado. Não mesmo, ele está olhando na mão que está fazendo o dedilhado.
Então eu ficava assim, né? Naquela época das aulas. Ligadaço assim no que o professor falava e tentava entrar no mundo dele. Então ele passou algumas coordenadas para mudar o jeito que eu estava tocando e várias que ele passou eu consegui executar na ocasião, assim, de primeira. Uhum. Sabe? De primeira, assim, ele passava e eu entendia, por causa dessa percepção, assim. Bom, ele falou para tocar mais leve que eu tenho que fazer, eu tenho que usar mais arco, menos arco e tal, né? E aí foi uma aula, assim, que a gente passou muita coisa do concerto, e ele gostou bastante, passou um monte de coordenadas. Naquele festival, depois, ele pegou eu, em particular, mais 2 alunos, e fez um trabalho de escalas, nós 3. Nós trabalhávamos escala já. Nosso professor em Goiânia cobrava escala. Mas aquele sistema que o professor Paulo Bozizzi usa, de formas, de dedilhados, para você não ficar pensando em nota, pensar em forma, nós não tínhamos tido acesso. Então ele pegou nós e encheu um quadro inteirinho com todos os dedilhados de escalas e arpejos, passou várias coordenadas. Sabe que eu fiz um tempo de aula com o Pedro Delaroli. Conheci. E ele me passou esses modelos. Para quem tá assistindo, basicamente você faz todas as escalas de 3 até 4 oitavas, usando sempre o mesmo padrão. Sim. Então, por exemplo, se você vai começar qualquer escala com o primeiro dedo, você vai usar sempre esse padrão, que a gente chama de terceiro padrão. E aí você vai fazer, por exemplo, a primeira posição. Muda aqui. Muda aqui. Assim você mantém sempre o mesmo padrão de forma. E aí tem um padrão que você vai usar com o primeiro dedo, quando começa a escala com o primeiro dedo, outro com o segundo dedo, outro com o terceiro dedo e outro com corda solta ou quarto dedo. Exato. Então aí foi um mar azul que se abriu. Nós passamos a... Perdão. Nem usar mais livros. É porque você tem um padrão, aquele padrão você lá, não precisa pensar muito nas notas. Você pegava atrás de uma pilastra, assim, ao ar livre e fazia. Né? Então, aí nós fomos ainda mais 2 vezes para Juiz de Fora, ter aula com o professor Paulo Bozizzi. Então, ele foi muito importante nesse sentido aí de abrir a mente, sabe, para a aula. Então, do que eu me lembro dessa ocasião foi isso. Foi uma aula que ele passou um monte de coisas e eu tive a sorte de estar concentrado no dia, entender o que ele falar e conseguir responder rapidamente aos comandos que ele passou. Sabe? E isso para alguns professores, em algumas literaturas, é a definição de talento. Que é você fazer as coisas não precisando ouvir aquilo mais do que 3 vezes. Se você fizer na primeira, nossa, perfeito. Perfeito. A segunda, para mim, sempre serve... A segunda é uma advertência. Opa, pera, eu já escutei isso. Por que eu não tô fazendo isso se eu já escutei isso? E aí a terceira... Acorda. Agora você entrou numa seara. Olha, essa questão de repetição de conteúdo em aula é um desafio para muitos alunos. Alunos que você repete a mesma coisa... eu já contei algumas vezes. Eu uso um sistema de anotações para os alunos com Classroom. Eu já contei algumas vezes. E aí você usa essas anotações pro senhor e eles têm acesso também? Sim, é para mim e para eles. Ok, legal. Porque eu vou conseguindo controlar isso, eu sei o que eu trabalhei e tal. Só que eu não uso todas as aulas. Né? Porque eles precisam desenvolver o lado também da absorção oral de informações, não só por escrito. Né? Porque é viciante, professor Jean. Toda aula eu dou resumo da aula, toda aula está tudo escrito, sabe? Esse aluno precisa desenvolver a capacidade de absorção do que vem pela via oral. Então, eu já contei, teve aluno que eu repetia a mesma coisa em 2 meses, 30 vezes. 30 vezes durante 2 meses. Porque consciência, para mim, não é você saber que tem um problema. Ai, que maravilhoso. Que maravilhoso. Continue. Entendeu? Não é só você saber que tem um problema. Eu sei que eu tô com problema de afinação da corda sol,
Isso não é consciência. Consciência é quando você sabe, põe a mão na massa, E resolve. faz direito e resolve. Isso que é consciência. Então é esse nível de consciência que eu procuro ensinar para eles. Eu estou em êxtase, porque eu falei exatamente isso na aula de ontem. Mas o senhor é muito mais elegante do que eu. O senhor é muito mais radialista do que eu. Eu basicamente usei as palavras assim. Ah, professor, mas eu sei o que tem que fazer. Não me interessa o que você sabe. Eu preciso que você faça. Mas eu usei isso num contexto de aula em grupo e eu pedi licença para os alunos para, posso falar do jeito que vem na minha cabeça? Não importa que você sabe você sabe que tem que fazer esse movimento, mas está fazendo esse. Que bom que você sabe. Saber não vai fazer a menor diferença se você não fizer. É isso. Sim. E eu já lidei com casos extremos de repetição. Uhum. Repetir a mesma coisa. Desculpa, só para fazer um negócio assim. Nós, professores, não temos absolutamente o menor problema em repetir 1 milhão de vezes. De forma nenhuma. De forma nenhuma. É o nosso trabalho, inclusive esse. É repetir 1 milhão de vezes. Porém, para que o aluno tenha o melhor resultado, é desejável, na verdade, que o próprio aluno não queira que seja repetido tantas vezes assim. Com certeza. Já cheguei ao ponto de pegar aquele aspecto idiomático específico das repetições, guardei tudo, falei assim, nós vamos ficar 3 semanas fazendo só isso. Você não vai fazer mais nada. Sabe? Foi eficaz? Foi eficaz. Mas talvez não precisava. Uhum. Tem uma história clássica, eu não sei se é verdade, tá, gente? Então, assim, fontes são vozes da minha cabeça, as fontes. Mas que o Zuckerman, quando chegou para estudar, ele se eu não me engano, foi com o Galamian, fez ele ficar 2 anos fazendo o estudo número 2 do Kreutzer. E, honestamente, na hora que eu escuto essa história, não me parece nem um pouco absurdo. Claro que não significa que ele apenas fez isso, ou só fez isso, mas que esse estudo foi usado durante 2 anos para resolver coisas específicas, ou para chegar em coisas específicas no mesmo nível. E eu também já tive experiência de, em algum estudo específico, o meu professor me deixar, não necessariamente por 2 anos, mas, tipo, sei lá, se eu for pegar o adágio da primeira sonata do Bach. Cara, eu fiquei, acho que, uns 14 meses estudando isso, assim, para ficar no nível que o meu professor queria que ficasse. Então, é maçante? É um pouco, às vezes, pode virar. Mas faz o trabalho, né? Pô, se você precisa repetir isso tanto de vezes, então vamos aí, né? Exatamente. Com certeza. E essa repetição é um tipo de repetição que o aluno faz por ele não ter a consciência. Esse tipo de repetição não é a repetição para desenvolvimento de um... É um tipo de repetição penosa por falta de consciência. É basicamente para você entender de tanto que a água bateu na pedra e aí fura. Exato. E você entende. Exato. É exatamente isso aí. E com vícios, é bem comum isso aí. Repetições. Né? O aluno toca, por exemplo, com aquele arco que eu uso a comparação com o movimento do serrote, né? Eu estou dando um exemplo. E ele toca assim muito tempo. Você fala, você vai lá, arruma, faz o quadrado e tal. Próxima aula ele volta. Aí algum aluno que está nos assistindo pode falar assim, mas por que isso acontece? Porque o aluno não trabalha para resolver. Ele chega no estudo na casa dele e ele deixa no piloto automático. Ele está focado no o que ele tem que fazer, ao invés de estar focado no como ele tem que fazer. Exatamente. E o estudo no piloto automático para resolução de vício não funciona. Ele tem que sair da zona de conforto. Ele vai sofrer, ele vai penar, ele vai pôr a mão na chapa quente, vai, penar um pouco, mas vai resolver. Mas a gente não resolve vício na zona de conforto. Que maravilhoso. Não é, professor? Qual foi, pro senhor, o período mais desconfortável estudando violino? Algum estudo específico, exercício específico ou problema específico? Sim. A época mais desconfortável quando eu comecei a aprender cordas duplas. Tá rindo, né? Essa época foi penosa. Sabe por quê, professor? Porque eu comecei a estudar corda dupla lá na frente, para valer, já estudando concerto de Mozart, sabe?
E esse é um erro grave. Começou a estudar na cadência, né? Apareceu cordas duplas, tem que fazer agora. Esse é um erro grave. Uhum. Hoje eu não faço isso com meus alunos mais. O aluno começou na graduação, primeira semana de aula, cordas duplas. Porque existem métodos didáticos. Quais o senhor usa para introduzir esse conceito de cordas duplas? Depende do nível. Se A for... pessoa chega bem num nível bem básico, assim, que tem que começar, tipo, do zero que a gente tá falando não é do zero, mas é do zero desse tipo de trabalho de duplas. Olha, se for um aluno elementar, sabe, ali, daquele que está na extensão, 13 anos de idade, 12, 14, Josephine Trott. Esse, na graduação já, o aluno entra tocando o conceito Ré menor de Mendelssohn, Sol maior de Haydn, Polo, estudos de cordas duplas do Polo. Esse do Polo eu acho que eu não conheço. Eu já ouvi falar, mas não Sim, conheço. Excelente. Eu começo nele e não do Septic Opus 8. 9. Isso, 9. Não do Septic Opus 9. E muito menos do Flash. E tem um outro também que eu gosto, de um autor, acho que é russo, chamado Bitovetsky. Esse eu nunca ouvi falar. Sim. Posso compartilhar com você? Por favor. Esse aí, por que ele é interessante? Porque o autor começa trabalhando cordas duplas em cordas soltas. O princípio dele de partida é o seguinte: você primeiro precisa ajustar o ponto de contato, para você não ter desafinações na mão direita. Em cordas, as duas cordas soltas? Isso. Ah, ok. Sol com Ré, com Lá, assim por diante. Porque ele entende que se você pode estar com as coisas afinadas aqui, mas se aqui os pontos de contato não estão calibrados, você vai ficar mexendo aqui, sendo que o problema não é aqui na mão direita. Exato. É comum para quem está ouvindo, não sei se acontece com os alunos do senhor também, mas vai fazer cordas duplas. Quando acerta as duas cordas, porque às vezes é difícil para o aluno no início acertar e tocar as duas cordas consistentemente. Sim. Mas é comum por exemplo, a corda grave muito mais forte do que a corda aguda. Exato. Uma corda aguda é mais normal a corda grave mais forte, mas às vezes acontece a corda aguda tá mais forte do que a corda grave. E aí calibrar para ficar uns 50-50 de projeção do som das duas cordas, né? Tem que ter uma coisa na corda dupla que é importantíssima. Além da forma da mão esquerda, que acaba tendo sutis alterações em relação a coisas melódicas, mas tem uma coisa, não basta estar no ponto de contato certo, tem que ter o equilíbrio que você está falando. Se não tiver equilíbrio... Agora, vai entrar num papo muito nerd violinista aqui agora. Chaconne. Afina Ré com Ré e Ré com Ré e todas as outras notas, o Fá com esse Ré, ou afina o Fá com Lá e o Ré com Fá, ou nenhuma das opções. Rapaz... Eu tenho uma saída brasileira. Olha... Pra quem não sabe, é complicado afinar terças seguidas. Então, por exemplo, a chaconne começa com um acorde de Ré menor, que é esse aqui. Opa! Começa com esse acorde. Só que aqui, beleza, se você escolher afinar aqui não vai estar afinado. E se você escolher afinar aqui, sim, e afinar aqui, aí também não vai estar afinado o Ré com Fá. Eu afino tudo a partir do Fá. Ok. Eu penso no Fá, aí monto o quarto dedo, certo? Só que aí, para o Lá, eu preciso fazer um pequeno ajuste aqui, ó. Ok. Maravilhoso, é exatamente isso. Né? É exatamente isso. Você não vai tocar o mesmo Fá em todo o acorde. Você vai mudar ele levemente quando estiver indo para nota mais aguda. Você vai precisar baixar ele um pouquinho, né? Exatamente. Para afinar com o Lá. Exatamente. Então, às vezes, esse movimento sutil aqui já coloca ele aonde precisa. E outra coisa, você pode fazer isso, e você pode ainda colocar isso junto com o vibrato, que aí... Exatamente. Resolveu. A vibração que você tem faz aquela nota transitar ali dentro do espaço que se considera como afinado. Né? Exatamente. Afinado, tem gente que é chato, né? Afinado é só naquela frequência específica. Aí você põe um computador para tocar. Então existe um range
aceitável Exato. de que está afinado. Exatamente. A afinação é outro terreno Espinhoso. pantanoso, né? Mas- Não, a nota já é um terreno espinhoso, né? Você vai fazer o adágio do Bach, aquele trecho que tem um acorde que é Mi bemol, Ré, Sol. É Mi bemol ou Mi natural? Que é, então a gente tem aqui. Nossa, aqui é papo. Só o violinista vai estar assistindo até aqui. Aqui. É Mi bemol ou Mi natural? Mi. E aí? Porque tem gente que toca como Mi Exato. natural. Eu gosto bemol. É, eu também. Até porque depois no desenvolvimento a mesma coisa é com Lá bemol. Exato. Eu gosto com mi bemol. Acho, no meu ouvido, agrada mais no conjunto do trecho. Então, nossa, isso aqui, ó, se você é violinista, comenta aí, ó. Eu sobrevivi até o trecho que começou o papo muito específico. E uma coisa interessante, quando o senhor falou que pega também na extensão alunos que estão começando do zero ou em nível elementar. Do zero, não. Ok. Porque existem... O professor precisa ter algumas habilidades para trabalhar um aluno do zero. Uhum. Sabe? Eu tenho consciência que eu não tenho todas. Mas o senhor tocar muito bem não faz automaticamente o senhor conseguir ensinar qualquer nível? Consigo, sabe? Mas Mas o senhor acha que saber tocar é a mesma habilidade do que saber ensinar? Não. Ajuda, Ajuda. com certeza, mas é aquela velha pergunta, né? Para eu ser um bom professor, basta apenas tocar bem? E aí, será? Para um aluno super talentoso, talvez. Com certeza. Agora, para você construir alguma coisa, aí não. Então, eu prefiro deixar... Na minha cidade, tem bons professores que fazem trabalho de iniciação excelente. Uhum. Então, eu deixo para eles. Eu não tenho nenhum problema de ter que... Não, eu vou fazer também. Não, ué. Se já tem gente que faz, eu prefiro me ater do elementar para frente. Uhum. Né? Porque aí já não tem tantos que O que fazem. o senhor considera como elementar? Não, é uma forma de dizer. Você tem o iniciante. Aí eu acho que esse iniciante, depois que ele aprende o básico, eu acho que ele vai para eu chamo de elementar. Uhum. Né? Mas seria tocando que repertório mais direitinho, tocando que repertório mais ou menos? Tocando bem um Si menor do reading, por exemplo. Ok. Né? Eu já chamo de elementar. Tocando direitinho, a gente tá falando. Isso. Aí depois eu chamo de um intermediário. Uhum. E aí um avançado. Mas sou eu. Uhum. Não, mas é legal, eu gosto de saber a Entendeu? nomenclatura dos outros professores. Que aí a gente vai chegando num meio termo, assim, do que a galera considera iniciante. Sim. Intermediário seria pro senhor que a partir de que repertório? Tá tocando aí um Ré menor de Mendelssohn Benz. Ok. Sabe? Algumas coisas barrocas bem, Uhum. sabe? Indo para um Mozart, assim, sabe? Ok. E aí, avançado é quando entra nos românticos. Ou não? Rapaz, um Mozart bem tocado ele já é uma credencial, viu? É. Já é uma credencial. Aqui eu gosto de pensar iniciante. Nossa, eu tenho que até pensar em início e distribuir melhor. Dentro do programa, para que os alunos tenham uma noção melhor de desenvolvimento, a gente separa em faixas. Então a gente não fala que é iniciante, avançado Certo. ou qualquer coisa. É faixa branca, faixa amarela, faixa verde, faixa azul. Excelente. E a gente vai construir mais faixas em breve. Mas faixa branca é zero, cru, sabe? Sim. Nada, né? Só que dentro da faixa branca tem os graus. Então, assim, faixa branca primeiro grau Sim. Desculpa, faixa branca segundo grau é o cara que já sabe segurar o arco, posicionar o violino no corpo, posicionar o arco no violino. Faixa branca terceiro grau já sabe tocar afinadinho na corda Lá e na corda Mi. Que aí é o bri estrelinha e as variações do bri estrelinha. Faixa branca quarto grau já domina Lá maior nas duas cordas, com mais repertórios, mais tipos de distribuição de arco, blá 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 blá. Faixa branca. Aí faixa amarela, né? Já primeira posição do violino, tanto nessa forma quanto nessa forma, primeiro padrão que a gente chama segundo padrão. Estão muito bem encaminhados. E aí, beleza. E aí vai chegar na faixa azul, que é o concerto duplo de Bach.
que é onde eu considero que tá iniciando um nível intermediário se estiver tocando direitinho. Sim. Então, tocou o concerto duplo de Bach, ok. E os Mozart, pra mim, antigamente eu achava que o Mozart seria o início do intermediário. É porque a gente toca violino há tanto tempo, que conhece todo o repertório, aí você sabe que tem coisa que é muito mais difícil do que isso, e aí isso acaba ficando mais pro meio. Mas quando a gente parar pra pensar no que a maioria das pessoas quer, pô, o Mozart é extremamente avançado. Sem dúvidas. Pensa, pra alguém, por exemplo, que quer tocar na igreja ou na congregação, ou em qualquer denominação, se precisa tocar bem o duplo de Bach, ela toca qualquer coisa. Toca. Toca, inclusive, 99% do repertório de violino. Porque as coisas que são mais difíceis são coisas mais específicas, Sim. assim, né? É, legal. E quando um aluno entra para fazer aula com o senhor na graduação, o senhor tem alguma missão que o senhor fala assim, não, o aluno ele tem que saber isso depois que sair daqui. A gente falou da organização, de saber pensar. Tem algo a mais ainda? Ou algo que ele tem que estar tocando? Ou alguma mentalidade que ele tem que ter chegado à conclusão sozinho ou com a ajuda do senhor? Olha, ele precisa sair sabendo pensar, sabe? Às vezes o aluno pode não conseguir, professor Jean, durante os 4 anos, esgotar assim, o plano de conteúdo, fazer uma quantidade grande de coisas. Mas se ele sabe, sabendo pensar, sabe? Eu já fico assim muito feliz, porque o repertório que ele não fez é uma questão dele correr atrás. Então, o primeiro foco é esse. Ele saber a mente transformada. Quando o aluno tá chateado, frustrado, talvez é a melhor palavra, porque ele tá há um determinado tempo em uma peça. Sim. Qual é o plano de ação do senhor? Olha, eu me esforço muito para não chegar a esse ponto. Eu tento trabalhar para o aluno não ficar lá esgotado, né? Mas quando ele tem uma peça que ele tá cansando dela, o que eu faço? Eu entro com outra coisa junto. Junto, não exclui. Uma outra peça. Geralmente eu pergunto para ele assim: você tá me perguntando uma coisa que nem meus alunos sabem. Eu nunca falei isso para eles. Assim, vamos entrar com uma outra peça? Vamos falar uma peça curta, que a gente consegue fazer rápido, que você gosta muito. Você sempre tem vontade de tocar. O aluno, olha, eu queria Prelúdio Alegre, eu queria Meditação de Thaís. Eu entro com essa peça, sabe? Eu entro com essa peça, dou uma ênfase nessa peça no começo para uma nova respirada. Ele respirar de novo. Desacelero a peça que cansou ele. Eu fico trabalhando só os trechos mais complexos em aula, como se aqueles trechos fossem estudos. Então eu pego 5 minutos um trecho, né? Aí pula, vai para aquele outro lá, entendeu? Então eu dou uma aliviada e eu continuo construindo a peça com ele. E ele não percebe que eu faço isso geralmente. Ixi, agora o mágico acabou de revelar o seu segredo aqui. Pois é, eles não percebem que eu faço isso. Ok. E às vezes acontece do próprio aluno reivindicar. Fala, eu não aguento mais. Sim, já aconteceu. Professor, não aguento mais e a peça também não me aguenta mais. Aí eu não sou adepto de fazer repertório pela metade. Ok. Eu não sou. Tem professor que não, faz só o primeiro movimento do Max Bruch. Não, se fala só o primeiro movimento, tá ótimo. Tem professor que é só exposição, né? Não, o concerto não é só o primeiro movimento. É fazer todo o concerto. Oi? Falamos, o concerto não é... Porque a gente aqui nós não somos muito flexíveis nesse sentido. A gente até faz mais ou menos como... Não exatamente como o senhor, porque o senhor, como tem esse contato 1 a 1 ao vivo, sim, né? Consegue ir encaixando uma outra coisa paralela num nível mais baixo, às vezes, do que o aluno para dar novos ares. A gente pede, se houver condições, porque às vezes não há condições de fazer nenhuma outra coisa, né? Sim. Mas se houver condições, começa a ler a próxima peça e estuda essa ainda pensando nisso. A gente não larga enquanto não tiver que acontecer o que precisa acontecer. Certíssimo. Naquela peça. Existe algo que o aluno precisa naquela peça, certo? Então, se você aborta,
eu sinto como se eu estivesse quebrando o planejamento que eu fiz, sabe? O passo a passo, a escada. Eu vou ter que compensar com alguma coisa. Você tá jogando os problemas para a próxima peça e vai ter que somar com os problemas da nova peça. Exatamente. Em casos dramáticos, eu já fiz assim. Deixei a peça e falei, próximo semestre retoma ela. Então a pessoa fez um movimento, próximo semestre eu retomei o restante da peça. E o senhor pega um outro repertório de mais ou menos igual nível? Esse caso específico, a aluna estava muito cansada, final de curso, cansada, pressão com TCC, pressão com tanto de coisas. Então foi necessário desacelerar um pouquinho. E no próximo semestre ela retomou e fez tudo que precisava. Bravo. Então o contexto fez com que nós chegássemos a essa medida. Tinha outras coisas envolvidas. Entendi. Outras disciplinas forçando ela muito, sabe? E nós estamos falando de peças aqui que tem 15, 30 minutos, dependendo do concerto. Mas dependendo do concerto, 15 minutos é só o primeiro movimento, né? Só o primeiro. Só o primeiro. Então, isso para os nossos alunos aqui, ó, poxa, é 40 segundinhos de peça. Sim. Faz a abertura do quadrado, dedo na ressonância. Exato. Essas terminologias didáticas, como que o senhor aprendeu? Porque pelo menos, não sei o senhor, mas quando eu estava aprendendo, nada tinha nome. Dá um exemplo de uma terminologia que para mim foi tão natural. O senhor né? falou, por exemplo, de quadrado, falou de não puxar... Enfim, o senhor usou alguns nomes que normalmente professores que vão estudar um pouco mais a parte didática do instrumento usam, e grandes professores às vezes não usam. Só fala assim, tá bom, tá ruim, tá alto, tá baixo, tá forte, tá fraco, e geralmente esse é o vocabulário de muitos professores. Como que o senhor conheceu esse vocabulário mais didático? Primeiro padrão, segundo padrão, terceiro padrão? Olha, uma parte dele é minha. Uhum. Uma parte dele. Esses termos eu acho que ele ajuda muito o aluno. Às vezes você usa um termo demasiadamente técnico e o aluno não consegue entender o que você está falando. Aí você muda, você usa um outro termo e ele automaticamente. Né? Então alguns são meus, inspirados em masterclass que eu assisto muito a masterclass. Eu assisto, porque eu aprendo, não só como violinista, aprendo como professor. Então, às vezes eu vou pro YouTube, não faço isso sempre que eu não posso. Me separo uma tarde, pego 3... Faz uma maratona. 3 de 2 horas e vou embora. Caneta e papel na mão, às vezes o cara fala uma coisa interessantíssima, e eu falo, para esse contexto serve, para o meu também, só que eu vou usar tal terminologia para isso, sabe? Então eu estudo muito leitura de artigos, livros sobre pedagogia do violino, sobre masterclass também, eu estou sempre tentando me atualizar. Então alguns são inspirados no que eu estou te falando, outros são meus, né? Eu uso, você falou de padrões. De quadrado. Muito professor Suzuki fala do quadrado. Antes de eu ter contato com a metodologia Suzuki, eu nunca tinha escutado ninguém falar de quadrado. Pois é, quadrado é Suzuki. Meu filho estudou no Suzuki. Então isso eu peguei do Suzuki. Esse movimento de serrote parece um termo estranho, mas quando eu falo assim, olha, tem um pequeno movimento de serrote aqui, ó, no seu cotovelo. O aluno já sabe que é isso, ó. Só que aqui, ó. Certo? Tem outros termos que eu uso. Se você perguntar aos meus alunos, eles vão te dar um glossário. Eu não vou lembrar de todos agora. Mas... Qual que o senhor lembra assim que isso é o senhor? Que o senhor saiba, ninguém mais usa. Tem um que eu uso que eu não vi ainda utilizar, que é esse aqui, ó. Eu uso a palavra saudável para algumas coisas. Para som, por exemplo. Eu preciso de um som mais saudável. O que é um som mais saudável? Um som saudável é um som limpo, puro, exato. Ok. Entendeu? É um som que não é doente. Ok. Entendeu? Então eu uso som saudável. Quando eu falo som saudável, meus alunos já sabem. Que é um som limpo, puro, exato. Na frequência certa, vibração certa, né?
Quando eu falo que o som tá anêmico, é o contrário. Ó, o som tá um pouco anêmico, tá faltando nutriente, tá faltando coisa no som. Faltando core. Então não é pejorativo esses termos, sabe? Tem um que é cunhado de uma professora que eu tive, Evgenia Maria Popova. Ok. Ela falava assim, quando o aluno chegava com um dedilhado assim, improvável, inventou a roda, sabe? Ela falava assim, ó, olha, o mundo inteiro faz este dedilhado. E você me trouxe esse por quê? Qual que é a explicação, né? Talvez quando o aluno usa, ele traz uma ideia que não é funcional, que é dele. Às vezes ele está querendo facilitar uma coisa e ele acha que ele inventou um dedilhado. Por exemplo, eu uso esse da professora Popova. Olha, o mundo inteiro, nisso aqui, pensa nessa linha. E se o aluno tiver um argumento muito convincente do porquê que ele faz daquela forma? Sim, se for... Às vezes ele nem sabe por que está fazendo aquilo. Se for um argumento convincente e for funcional, fica. Sem dúvidas, fica. Agora, se não for funcional... Como na maioria das vezes não é. Se a proposta que eu estou trazendo é mais funcional, aí eu derrubo o argumento dele, facilmente. Nossa, eu vi uma vez uma masterclass com o professor Carmelo de Los Santos, e aí um menino, se eu não me engano, Kainan, de Belo Horizonte, de Minas Gerais, tocou o concerto 5 do Mozart, inclusive, com um dedilhado, assim. É o dedilhado... Quantas pessoas no mundo fazem? O Kainan faz aquele dedilhado. Fazia aquele dedilhado, não sei se ele usa esse dedilhado ainda. Só que assim, o Kainan tocava violino, não sei como ele toca hoje, provavelmente toca muito bem ainda, mas ele tocava violino muito, muito bem. Sim. Só que é uma postura daquelas que não é capa de revista. Sim. Mas tocava muito bem. Não tinha como falar que não. Tocava muito bem. A lá cavacos, assim, sabe? Tocava muito bem. E um dedilhado assim, sei lá, lá, do, mi, do, lá, sol, tarará, tarará, eu tô inventando, né, enfim. E aí o Carmen ficava assim. E aí depois o Carmen pega e fala, olha, eu vou querer tirar uma xerox da sua partitura. Porque eu nunca vi nenhum dedilhado parecido com isso. Mas, incrivelmente, você tá conseguindo fazer isso funcionar muito bem. Então, assim, depois eu quero testar em casa isso pra ver o que acontece. Sim. Mas, às vezes, acontecem umas coisas assim... E essa funcionalidade que eu falo é pro aluno. Exatamente. Não quer dizer que não funciona comigo que com o aluno não vai funcionar. E existe uma coisa que é legal quem tá assistindo entender, que é... Tem coisas que são tradições... só porque é tradição e pode ser feito de outras formas. Tem algumas coisas que são assim. Porém, entretanto, todavia, tem tradições que são tradições porque normalmente funciona com a maioria das pessoas que tenta fazer daquela forma. Exatamente. Então, é um padrão, não no sentido de que todo mundo tem que fazer, mas é no sentido de que geralmente dá certo se você fizer assim. E aí, se você tem uma técnica, um raciocínio não muito padrão, você vai buscar uma coisa fora. Mas eu costumo falar aqui que a exceção é o exemplo do burro. Não é porque uma pessoa faz daquela forma que vai ser... eu posso segurar eu posso segurar o violino nesse ângulo e desse jeito porque o Heifetz segurava. Sim, mas o Heifetz tocava daquele jeito. Você toca daquele jeito? Exatamente. O Galábia usava essa arcada. Beleza. Ele usava com quem? Com o Pellman. Com o Super. Com o Michael Raby. Exato, existe um padrão que é pra facilitar a sua vida, inclusive, porque geralmente dá certo nessa. Se você testar essa e não dá certo, aí você começa a procurar caminhos. Fazer testes, né? Exatamente. Equipe, temos perguntas que a gente tem que fazer e não podemos esquecer. Quais são mesmo? Quais são os dias do podcast? Nossa, gente! Esqueci desse detalhe importante. Você que está assistindo nosso podcast, vamos ao ar toda segunda, quarta e sexta, às 10h43 da manhã, no YouTube e no Spotify. Inclusive, estamos gravando esse podcast no dia 7 de fevereiro. Se você fosse membro do canal, que é um botão que tem aqui abaixo, você estaria ouvindo esse podcast no dia 7 de fevereiro. Porém, entretanto, todavia, se você não é membro, você está vendo pelo menos uns 15 dias depois do que isso. Então, seja membro no YouTube, tem um botão aqui embaixo. Uma pergunta importante que é
uma pergunta dupla, essa primeira que eu vou fazer. Como o senhor tomou consciência da existência do violino didático? E qual foi a sua primeira pensamento honesto sobre o projeto? Durante a pandemia, o violino didático teve um grande crescimento. Uhum. Né? Ninguém me falou isso, mas eu acompanho o trabalho. Houve um grande crescimento de seguidores, né? Houve uma explosão. E eu comecei a acompanhar. Eu sempre soube que trabalhos como o de vocês Existiam e poderiam dar certo. Uhum. Certo? Porém, eu comecei a seguir e acompanhar para ver como era feito. E numa ocasião, inclusive, eu tive o prazer de fazer uma live com o professor Jean Oliveira para falar sobre empreendedorismo digital da música em tempos de pandemia e tal. Muito bem. Então eu fui seguindo, a live foi esclarecedora e eu não precisei Tá tudo bem. de muito para perceber que funcionava. Né? Eu segui no YouTube, fui vendo alguns vídeos e tal. Por quê? Inclusive, o trabalho do violino didático inspirou, em parte, o trabalho que eu fiz na pandemia com meus alunos. Que legal. Sim, porque eu sabia que funcionava, mas não sabia como fazer. Então, a live que fizemos, o material que você postava no YouTube, eu não assisti tudo, mas assisti algumas coisas, né? Então, a forma com que você ensinava era uma forma um pouco diferente de quando o aluno está na sua frente. Algumas coisas que você falava, alguns exageros bons que você fazia com empunhadura, postura, aquilo era nítido. Ele está fazendo porque o aluno não está aqui, o aluno está do outro lado e precisa entender o que ele está falando, né? Então, você deu várias sacadas da live sobre aulas em formato remoto, online. Né? Então, de alguma forma, influenciou o meu trabalho da universidade. Que legal. Porque eu precisei voltar durante a pandemia, então eu sabia mais ou menos o que fazer. Eu preciso de um material, eu preciso disso, daquilo, eu preciso trabalhar algumas ferramentas para que o aluno entenda. Eu não estou lá para pegar, encostar nele, né? Então, eu tomei conhecimento do trabalho assim, na pandemia, e o trabalho, de alguma forma, influenciou o meu durante a pandemia. E até hoje, porque eu continuo dando aulas online para alguns alunos. Que maravilhoso! Nossa, que prazer saber disso. Sim. E qual é o nome, uma pessoa que o senhor conhece, que o senhor tem alguma relação, ou que tem relação até com a sua história, que o senhor gostaria de ver sentado aqui conversando com a gente? Olha, uma só que seria difícil. Pode ser algumas. Os professores, assim, mais importantes que eu tive, que mais me influenciaram, né? O Alessandro Borgomaneiro foi meu professor da graduação. Então, está agendado? Já tem data? Maravilhoso! Então teremos Alessandro Borgomaneiro aqui. O professor Alessandro Borgomaneiro é um deles. Gente, só para vocês entenderem, eu não sou o diretor da produção do podcast, entendeu? Então eu sei quem são os convidados na semana que vai acontecer. Sim. Então a equipe já agendou aqui, tá ótimo, maravilhoso. Então, ele é maravilhoso. Além de ser meu colega, meu amigo, né? Tem muitas histórias. É uma pessoa que vai enriquecer muito esse podcast aqui. A Popova não está no Brasil mais. Mas seria interessante. Eu estudei na academia da USESP. O professor Baldini foi muito importante para mim. Uma série de coisas. Tem muita história na vida solística, na vida como professor. Também é maravilhoso. Na área de viola, tem também alguns. Quem? Que tem muitas histórias interessantes para contar. Olha, o professor Jairo Chaves. Jairo Chaves. Jairo Chaves, lá de Londrina, ele estudou na Academia da Filarmônica de Berlim. Sabe?
O professor Renato Bandel aqui também estudou lá. Tem muitas histórias, muita E o coisa Bandel, eu interessante. acho que é nosso vizinho, viu? Eu acho que ele mora aqui em Cotia ou em mediações de Cotia. Pois é. Eles têm muita coisa, muita história interessante. O Bandel, então, ele trabalhou com muitos regentes na Filarmônica de Berlim. Então, ele pode falar sobre um monte de coisas, como foi, como é que ele preparava os repertórios lá, que era tudo muito rápido, como é que foi a experiência com os regentes que tinham, né? E todos são professores bons. Pra galera que não conhece, o que é a academia? Geralmente, o que é a academia de uma A orquestra? Academia de Orquestra é uma academia que forma músicos para a orquestra. Que a formação de um músico para a orquestra tem algumas particularidades em relação à formação de um músico para ele ser solista. Uhum. Para a orquestra você tem um repertório específico, para a orquestra você tem uma forma específica de tocar em orquestra, você tem um tipo de som específico que você tem que mostrar numa prova quando você quer tocar em orquestra. Tem uma série de coisas que são oriundas do mundo da orquestra. Ok. E aí a academia de uma orquestra te prepara, te dá esses subsídios para você se preparar para fazer audições de orquestra. Maravilhoso. Tá certo, professor? Tá É isso. excelente, é exatamente isso. Inclusive, o senhor abriu um looping aqui pra gente ter que convidar o senhor novamente. Opa! Porque tem um assunto que muito me interessa, que é um assunto polêmico. Por que na universidade e no conservatório a gente estuda geralmente apenas repertório de solo se 0,0000001% dessas pessoas vão de fato fazer solos? É pra um próximo episódio. Com certeza. Diga, equipe. Eu queria muito aprender violino com pessoas como vocês que falam com a gente. Como que eu posso começar? Antes disso, como que as pessoas te acham nas redes? Bom, eu estou no Instagram como Luciano Pontes 84. Uhum. Eu estou no YouTube como... Acho que é Luciano Pontes. Colocar no YouTube me acha. No Facebook como Luciano Pontes 84 também. As pessoas me acham nas redes sociais. A partir das redes sociais, quem tiver interesse de ter um contato maior comigo, o meu WhatsApp ele é acessível. Eu passo pelo direct, né? A gente consegue ter um contato. Se você tá você quer fazer graduação, quer fazer bacharelado em violino, isso é uma recomendação minha. O professor Luciano é um dos melhores professores de universidade do país. Ô, professor, obrigado. Se você não tá com nenhuma universidade em vista, agora você tem. Então vai estudar lá em Goiânia. E caso você seja um aluno iniciante completamente do zero, quer aprender na sua casa, de qualquer lugar do Brasil, tem um curso gratuito para você aprender a sua primeira música. O link vai ter embaixo na descrição. E se você quiser ser um professor melhor, um professor que fala coisas além do tá alto, tá baixo, tá certo, tá errado, não. Você quer ser um professor que fala mais coisas do que isso? Tem um link aí para um curso de capacitação gratuito também para professores. É só clicar no link e se cadastrar. Eu toco violino e minha espalheira quebrou. Como que eu posso conseguir uma nova espalheira? Sua espalheira quebrou? Temos uma loja agora do violino didático, professor. Olha, Então... Eu não sei se vai estar no ar a loja, na verdade, quando sair esse podcast. Quando sair esse, ela já vai Ó, estar. você precisa de espalheira? Dá uma olhada aí na descrição, talvez tenha uma espalheira pra você. Um abração, avalie a gente com 5 estrelas no Spotify, dá um joinha e até mais. Tchau. até mais.